Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Oi, boa noite a todos. Que a paz, o amor do nosso Mestre, Senhor Jesus, nos envolva hoje e por todo sempre. Estamos aqui reunidos mais uma vez para o programa Eu, Você, Emmanuel. A nossa companheira de hoje, a Amanda, está com uma dificuldade na internet. Estávamos conversando até agora, mas ela comentou sobre a internet e caiu. Mas com certeza ela vai voltar, né? Esse termo caiu é só não se machucou, não. É que ela está oscilando a internet dela, da casa dela. Mas com certeza ela vai estar aqui conosco, assim que a internet dela está, né? Voltando. O nosso companheiro Alessio, com certeza, está no trânsito e também irá estar aqui conosco, né? Assim que ele conseguir chegar em casa, tá bom? Mas nós vamos estar aqui falando, conversando e dando início a mais uma noite de reflexão, agradecendo imensamente a Deus, a Jesus, por estarmos aqui reunidos, agradecendo aos que estão comigo no ao vivo, os que entrarão no programa gravado, também muito boa noite. E vamos assim, conversando e dando início, aguardando os companheiros, né? Porque hoje a internet que nos dá essa oportunidade de estarmos longe, porém junto. Desculpa. Também nos deixa, né? Às vezes nos pega assim, né? Com essa queda, principalmente esse horário, né? Desculpa, vou tomar uma água. Mas já vamos, né? Já vamos aqui estando reunidos. O tempo está seco, né? Eu acho que por isso a minha tosse. De José Carlos de Luca, eu peço desculpa. Do livro Sempre Melhor, né? Vamos estar sempre melhor, buscando essa melhora, tanto física como espiritual, como a nossa melhora, né? Também, principalmente espiritual, para que a gente vá buscando, né? Essa melhora e sairmos daqui desse planeta bem melhor do que quando adentramos, né? O item saiu hoje, 56. Vamos à mensagem. Pense sempre, nenhuma transformação positiva surge em nossa vida sem que estejamos dispostos. Ó, nosso companheiro Alessio. Alessio, boa noite. Boa noite, Verinha. Boa noite a todos. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Então, eu estava falando com os nossos companheiros, né, que você estaria chegando, e a nossa, desculpa, nossa companheira Amanda,
está com dificuldade na internet. Problemas. Estávamos conversando até agora, depois ela acabou caindo. Daqui a pouco Eu estou entra. fazendo a leitura. Bora lá, pode continuar, sem problema. Vai lá aí, Vou ó. continuar. Opa. Olha, Amanda aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Ouvindo sim, só não temos a imagem por enquanto, Amandinha. Aqui tá com a câmera funcionando normal, mas acho que ele tá instável agora, a internet não tá abrindo a câmera. Eu vou ter qualquer coisa, eu tento entrar de novo para ver se ela abre. Peraí. Sem problemas. Quer que eu leio, Verinha? Você tá meio tossindo aí? Quer que eu leio? Eu não vou continuar, porque eu já estava lendo, tá? Para não atrapalhar, tá bom? Mas aí se quiser, daí você já entra com a preparação, tá bom? Tá bom. Então, assim, pense sempre, nenhuma transformação positiva surge em nossa vida em que estejamos dispostos a pagar o preço da nossa libertação. Esse preço implicará em mudança de comportamento, deixar o convívio de certas pessoas para frequentar determinados lugares, abdicar de hábitos que nos prejudicam, enfrentar nossos medos, esforços para superar nossas limitações, e etc. Toda mudança gera desconforto. Aí, Amanda... Ai, boa noite, desculpe. Agora tá, com imagem, com tudo. Maravilha. Boa noite, Amanda. Toda mudança gera desconforto. Não acredite em milagres sem trabalho. Não acredite em melhora sem movimento. Um ditado popular afirma: para grandes males, grandes remédios. Isso quer dizer que para grandes problemas, grandes transformações. Belo convite, né? Que o nosso irmão, né, De Luca, está nos dando nessa noite. Que a gente se transforme, que a gente vá buscando essa transformação e que isso não vai ser fácil, né? Porque grandes transformações vai dar grandes trabalhos, né? Mas nós queremos, né, como disse o nosso companheiro Alessio, nós queremos ir para o céu, mas não queremos morrer. Então, nós queremos só a parte boa, né? Só a parte fácil. E nós sabemos que a nossa transformação espiritual, ela é muito difícil. Então, precisa de muito esforço mesmo, muita disciplina. Desculpem, não é mesmo, Alessio? Isso mesmo, Verinha. E assim, né, pelo que a gente conseguiu, pelo que eu entendi aí da mensagem, né, que eu peguei o trem andando aí, mas a gente, sim, muitas vezes a gente almeja coisas grandes, coisas maiores, mas a gente não faz o básico, né? A gente não faz o mínimo. A gente se esforça o menos possível. E se não puder se esforçar, melhor ainda, né? Que, querendo ou não, tem a ver com o tema de hoje aí, que nós vamos falar, né? Sobre o papel do líder, o exemplo de fazer, né? Não só para os outros, né? E eu não, né? Então, tem a ver com essa questão do nosso esforço. A gente quer muito, mas a gente quer muito desde que não tenha que dar muito trabalho, né? Eu já comentei aqui algumas vezes que eu tinha uns amigos, né? Eu saía, trabalhava lá perto do Ceasa e morava em Guaianazes, então é uma distância, assim, era 3 horas de trem, de condução, e tinha uma pessoa que me pediu ajuda para conseguir um emprego lá e tal. E aí, quando eu consegui, ela morava ali, mais ou menos em Pirituba, né? Que é bem mais próximo lá. E ela assim, eu tô precisando, eu tô desesperada, porque eu preciso trabalhar, preciso fazer isso, preciso tal. A gente conseguiu lá, ela falou, mas é muito longe, né? É muito longe da minha casa, vai me dar, eu vou ter que acordar muito cedo. Eu falei, então assim, quer, mas não quer tanto assim, né? E a gente, acontece muito isso com a gente, né? Às vezes a gente quer se transformar, a gente quer se melhorar.
E aí, quando a gente vai numa casa espírita que as pessoas falam pra gente, né? Falam, olha, a gente precisa trabalhar o nosso interior, falar, mas essa casa é fraca, eu vou na outra lá que faz um negocinho lá e tá tudo certo, entendeu? Então a gente tem essa questão interna, né? Da gente querer, mas não querer fazer para ter, né? A gente quer a obra pronta. Mas enfim, que possamos então refletir nesta mensagem maravilhosa, que possamos sim querer bastante, mas que fazemos por onde? Aumentar a nossa carga de esforço por aquilo, né? Para termos o merecimento que algo aconteça em nossa vida. Então vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade aqui de luz presente, aos mentores, né? Os mentores de cada um de nós aqui presente, tanto das pessoas que nos acompanham agora ao vivo, como aqueles que estão acompanhando pelo programa gravado, que possamos estar nos conectando com esses nossos mentores, os mentores também deste programa, eu, você, Emmanuel, também os mentores da nossa rádio web Cristo Consolador, também aos nossos amigos encarnados que contribuem para que esses programas vão ao ar, agradecendo, né? E sentindo a presença desse nosso mentor, que nada mais é do que esse anjo de guarda amigo, que nos orienta desde quando nascemos, muitas vezes até antes, já nos dando toda a proteção, nos dando também as orientações, os seus conselhos, através da nossa própria intuição, que pouco acreditamos nela, né? Então que possamos estarmos mais atentos e mais sintonizados com esse nosso irmão amigo. E a melhor forma de fazermos isso é estarmos em sintonia com o bem, com as energias edificantes, com as energias positivas, através de leituras também edificantes, através de frequentarmos bons lugares, mantermos a nossa calma, estarmos, toda vez que formos sentindo a nossa vibração caindo, com algum tipo de raiva, tristeza, possamos rapidamente retomar as nossas orações, as nossas preces, para que não deixamos essa comunicação falha, para que possamos tomar, assim, as melhores decisões em nossas vidas. Agradecemos esses irmãos e que eles possam nos conduzir também à presença de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, ela que já nos envolve no seu manto de luz azul celeste, nos amando, nos protegendo com todo amor e carinho que mamãe tem para com seu filho, principalmente naqueles momentos de maiores aflições, desafios em nossas vidas, possamos sentir o seu manto também, nos dando todas as forças necessárias para nos reerguermos e seguirmos firmes adiante. Agradecidos a nossa mãe querida, ela nos conduz na presença do seu filho amado, nosso mestre Jesus, na qual a quem agradecemos por tudo que fez por nós, por toda a humanidade, com seus ensinamentos, seus exemplos de amor, de paz, renúncia, coragem, perdão, fé, dentre tantos outros, que possamos estarmos também mirando no seu modelo de vida e nos transformando de dentro para fora com muito trabalho e muito esforço, como falamos na mensagem inicial, nos tornando assim uma pessoa cada dia melhor. Agradecemos esse nosso irmão e ele já nos conduz na presença do nosso Pai maior Criador. E diante deles, de joelhos em espírito, agradecemos pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, por nossas faunas, floras, pela oportunidade da nossa vida e também de todas as outras através das reencarnações, enfim. Agradecemos por tudo que temos e somos, com a prece que seu Filho nos ensinou quando ele aqui esteve. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de toda e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos então pedir licença e autorização a todo o plano espiritual aqui presente, para darmos início a mais um programa, eu, você, Emmanuel, na noite de hoje, já envolvendo em muito amor e muito carinho nossa companheira Vera Costa, para que ela esteja bastante intuída também na sua leitura e na sua explanação, assim como a nossa convidada de hoje, Amanda, e nós também bastante receptivos para possamos refletir e tirarmos o maior proveito possível da lição de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, Alessio, novamente. Boa noite, Amanda. Seja muito bem-vinda. Que Jesus te abençoe.
Amanda, nossa companheira, né, Alessio, no Centro Espírita, do CR de Guaianazes. Aqui também na Web Rádio, né? Tem um programa maravilhoso, né? Entre Irmãos, que é um, sabe, né, Alessio? Outro, né? Fora da curva, né? Também, essa família aí, né? Delson, Marília, Hugo, Amanda. Poxa. Exatamente. Fica Imagina, aqui o convite, o café né? da manhã deve ser maravilhoso, né? Imagina. O Evangelho, né, com os pais da Amanda, de segunda-feira. Amanda, na segunda, fecha com chave de ouro à noite, né, na segunda-feira. Entre Irmãos, temas assim que nos traz muita reflexão também. Parabéns pelo programa, Amanda. Eu sempre pego o gravado, né, por outros compromissos, mas é excelente. Excelente, ótimas reflexões. Boa noite, meus companheiros, Alessio, Verinha, todo mundo que nos assiste. É um prazer estar aqui. Estava comentando com a Verinha há pouco aí que cada vez que eu venho eu me sinto muito abastecida. É muito bom ouvir vocês. Assim, se eu pudesse ter uma horinha sempre, seria importantíssimo para o meu desenvolvimento, porque é uma troca muito rica. E quanto ao programa, é muito gostoso fazer esse programa com o Hugo. O Hugo tem essa facilidade em falar, em trazer insights, reflexões. Eu gosto muito, assim. Às vezes eu fico ouvindo, e até esqueço que, opa, vou comentar alguma coisa também. Porque ele se empolga, ele fala bastante, é bem bacana. Sem falar no laço, né? Que por sermos irmãos aí, a gente tem esse encontro sempre na tela e fora da tela, a gente fica batendo papo, conversando, é bem legal. Além da afinidade, ainda tem o sangue, né? Que une mais ainda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Nós é que agradecemos e nós que vamos ficar assim, né, Alessia? Ouvindo a Amanda. Eu fico assim para vocês. Hoje é dessa fonte maravilhosa, né? Essa fonte viva do livro Chico Xavier, Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel. O item 85, substitutos. Para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Lucas, capítulo 1, versículo 79. É razoável que o administrador distribua serviço e responda pela mordomia que lhe foi confiada. Detendo encargos da direção, o homem é obrigado a movimentar grande número de pessoas. Orientará seus dirigidos, educará os subalternos, dar-lhe-á incumbências que lhe apurem as qualidades no serviço. Ainda assim, o dirigente não se exime das obrigações fundamentais que lhe competem. Se houve alguém que poderia mobilizar milhões de substitutos para o testemunho na crosta da terra, esse alguém foi Jesus. Dispunha o Senhor de legiões de emissários esclarecidos, mantinha incalculáveis reservas ao seu dispor. Poderia enviar ao mundo iluminados filósofos para renovarem o entendimento das criaturas, médicos sábios que curassem o cego e os loucos, condutores fiéis dedicados a ensinar o caminho do bem. Em verdade, desde os primórdios da organização humana, mobiliza o Senhor a multidão de seus cooperadores diretos, a nosso favor, mesmo porque suas mãos divinas enchem o poder administrativo da terra, mas urge reconhecer que, no momento julgado essencial para o lançamento do reino de Deus entre os homens, veio ele mesmo à nossa esfera de sombras e conflito. Não enviou substituto ou representantes, assumiu responsabilidade de seu
em seus ensinamentos e, sozinho, suportou a incompreensão e a cruz. Inspiremo-nos no Cristo e atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos confere. Perante o Supremo Senhor, todos temos serviço intransferível. Que puxãozinho de orelha, né? Assim, bem como começou a mensagem, né? Também de abertura para a nossa preparação. Emmanuel nos traz hoje também essa questão, que às vezes passa até, vamos dizer assim, desapercebido, né? A gente finge que não está vendo, finge que não é conosco, né? Como o Alessio bem colocou. Não, eu quero, mas não quero muito, né? Mas que somos chamados e queremos sempre transferir as obrigações, e pior, né? Cobrar essas obrigações e os resultados do outro. Nós queremos, além de transferir, além de cobrar, nós ainda achamos que o outro é que deve fazer aquilo que nos cabe. E ai do outro se não corresponder à expectativa. Então, veja, né, o quanto a gente coloca no colo do outro as nossas obrigações e ainda queremos nossos resultados. E muitas das vezes, por quê, né? A gente acaba agindo assim. Talvez por comodismo mesmo, por queremos sombra e água fresca, queremos que sempre alguém faça por nós, ou às vezes até por questões de orgulho. Talvez eu não me ache em condições de fazer, mas eu sou o chefe. Não vou me expor dizendo que eu não sei ou que pode dar errado, então eu coloco no colo do outro. Se deu errado, foi ele. Então, a gente escuta muito isso, né? Se deu tudo certo, foi o chefe, né? Foi encarregado. Se deu errado, foi todo mundo. Então, veja, né? Então, é o nosso comodismo, o nosso orgulho, essa questão que ainda temos de transformar, como diz a mensagem de abertura, que faz parte da nossa transformação, buscar, né, as nossas obrigações, as nossas responsabilidades, não só no serviço, né, material, mas as obrigações dentro de casa, as obrigações no lar, as obrigações com pai, mãe, filho, né, as obrigações como cidadão, pois Jesus nos deixou isso muito claro, né? Dar a César o que é de César. Então, que a gente também, nós temos as nossas obrigações como pessoa, como filho, como pai, mãe, tio, sobrinho, dentro do nosso trabalho material, mas muito mais como cidadão. Que aí sim também, nós não podemos deixar para que o outro faça, né? Não é mesmo, Amanda? Adoramos, né? Transferir as obrigações, né, para o outro. Vamos passar para ela, né, Alessia? É verdade, Verinha. E a gente ainda se acha no direito do cobrar, né? Mas por que você não fez? Eu esperava isso de você. Eu fico pensando muito na parte de relacionamento, às vezes, que a gente costuma terceirizar 100%, falar a minha felicidade está na mão do outro. Um dia desse eu estava ouvindo até uma mensagem sobre isso, dizendo, não, o outro ele te ajuda a construir esse caminho. Mas todos nós temos a obrigação de buscar a nossa felicidade, as nossas metas, os nossos propósitos. Eu posso ter um sonho, o meu esposo ter outro, o Alessio ter um, a esposa ter outro, e juntos a gente vai engrenando esses sonhos e ajustando para caminharmos olhando na mesma direção. Então, a vida nos chama ao compromisso, como você comentou. Em todas as áreas que a gente atua, a gente é chamado ao compromisso, é chamado a trabalhar. Ultimamente eu tenho falado bastante essa frase, porque às vezes a gente vem de uma cultura em que as empresas precisam oferecer certas coisas, as empresas têm que fazer isso, a empresa fazer aquilo, e às vezes a gente esquece de olhar o nosso, né? O que eu tenho que fazer? O que é esperado de mim?
E aí eu fico repetindo bastante essa frase para lembrar: trabalhar dá trabalho. Não tem como fugir. A gente não é herdeiro, a gente dá trabalho, é assim mesmo. Exige da gente arregaçar as mangas e fazer. E cumprir o que precisa ser cumprido. E olhar as oportunidades que nós temos, como que eu posso aprender com isso, como que eu posso melhorar nisso, me desenvolver nisso, mas sem fugir das responsabilidades que nós somos convidados, né? E aí, como você comentou, é na família, é no trabalho material, é na parte espiritual, é no nosso desenvolvimento também, moral, intelectual, nos relacionamentos, porque a gente às vezes acha que por ter um relacionamento em qualquer ordem, é amigo, é um relacionamento amoroso, é mãe e filho, eu não tenho mais obrigação de manter esse relacionamento, de estreitar os laços. Às vezes a gente escuta até mas é família, família tem que aturar. Mas a gente também precisa fazer por onde manter os nossos laços. Tentar sermos pessoas de mais fácil convivência, né? Eu acho que tem muita coisa que eu só fui ter a percepção de verdade, falando assim bem sinceramente para vocês, eu já comentei isso com os meus pais, depois que eu fiquei adulta, depois que eu fui mãe, porque quando eu era mais nova, às vezes eles comentavam coisas e eu não achava que fazia tanto sentido. E aí parece que quando você está num determinado momento da vida, aí você olha para certas situações e pensa, caramba, olha, eles têm total razão nisso, isso é verdadeiro. E os laços, eles precisam ser mantidos e é um compromisso nosso também. Eu até brinco com a minha mãe, né? Eu falo, a gente não sabe da próxima vida, será que a gente vai vir mãe e filha? Aí ela, a gente vai vir na família de alguma forma. Eu falei, não sei, vai que, não sei as necessidades de cada um. Então, é importante a gente aproveitar o hoje. E, às vezes, o conhecimento do espiritismo também faz a gente ficar acomodado. Na próxima encarnação eu vejo. O que eu não resolver, depois eu resolvo. Tem um monte de vida mesmo, tá tudo certo. Mas e as condições dessas próximas oportunidades? A gente não sabe. E se não construir, tentar construir de algum modo esses laços mais fortes, assumir esses compromissos que nós somos convidados a todo momento, a oportunidade passa. E pode ter situações na nossa vida, ou fases, ou momentos que a gente não valorizou. E não fez algo, não só por nós, também por nós, mas para nós lá na frente, é a Amanda do futuro, agradecendo, né? Às vezes a gente tem alguma questão aqui em casa, eu falo para o meu marido, eu resolvo agora ou vejo amanhã? Eu resolvo, a Amanda de agora resolve ou deixa para a Amanda de amanhã? Aí tem situação que ele fala, se você não está se sentindo bem resolver, deixa para a Amanda de amanhã. Aí às vezes eu não, mas a Amanda vai resolver agora e a Amanda de amanhã vai agradecer por isso. E aí realmente depois eu penso, que bom que eu fiz aquilo, ainda bem, porque senão seria mais uma coisa para eu ter que resolver ali em cima da hora. Então acho que a mensagem ela vem puxar a nossa orelha, nos lembrar desses convites, né? E como o tema diz, a gente costuma, sim, procurar substituto. E, às vezes, o substituto não é uma pessoa, não é é uma desculpa, é uma justificativa, como o Alessio falou, peraí, se eu vou ter esforço, para que eu vou fazer? Eu não quero ter esforço. Eu quero a parte das férias, mas eu não quero o ano todo de trabalho para poder chegar nas férias. Eu quero só viver nas férias. É muito melhor. Se é melhor, por que a gente não vai por esse caminho? E entendendo a doutrina e o convite do Cristo, a própria mensagem relembra isso para a gente, que Cristo, mais do que ninguém, teve possibilidade de chamar quem quer que fosse para fazer o papel dele, para trazer a mensagem dele. Ele poderia estar lá somente observando e deixando alguém fazendo isso. E ele veio para exemplificar. E às vezes eu vejo que nos ambientes que a gente frequenta, no trabalho, nos amigos, na casa espírita, a gente fala sobre a liderança, sobre estar à frente, e a gente sabe que o verdadeiro líder, a pessoa que está à frente, é aquela que está junto também, né? As empresas hoje têm costumado falar mais sobre isso, que o líder é que está à frente, puxando as pessoas, ele não está sendo puxado, sendo carregado, ele está com a mão na massa. E falta para a gente mão na massa. E como falta? Geralmente a gente deixa mais a massa pronta e depois eu me viro para virar algo. Eu não quero esforço, eu não quero trabalho, eu não quero dor de cabeça, eu não quero dispor de nada que é meu,
Aí eu penso, e ainda vem as justificativas, né? Mas não dá, mas não posso, mas eu não consigo, depois eu vejo. E será que esse depois vem? Vem, porque a gente sabe que a gente é imortal, então vão vir outras oportunidades, mas e as circunstâncias dessas oportunidades? E o arrependimento que às vezes a gente vai ter de olhar para trás e pensar, eu perdi uma chance, né? Houve um momento ali em que poderia ter sido feito algo e não foi feito. E eu perdi aquela oportunidade. A gente pode correr atrás? A gente sempre pode correr atrás. E esses dias eu estava ouvindo um podcast sobre empresa, carreira, e aí a pessoa comentava isso, que hoje em dia, às vezes, a gente ainda tem a mania da desculpa, como justificativa, errar é humano. E aí, às vezes, a gente trabalha e faz as coisas todas pensando nisso. Errar é humano, sendo que a gente poderia tentar mudar a fonte e pensar, vou tentar trabalhar sem fazer os erros. Porque se um piloto de avião trabalhar assim, errar é humano, ele acaba com a vida de todo mundo. Se um médico entrar na sala de cirurgia pensando, errar é humano, ele erra na cirurgia e acontece alguma coisa, a pessoa morre. Então, às vezes, falta para a gente esse cuidado de pensar, eu vou falhar? Vou, mas eu vou tentar o mínimo falhar. E a gente falha dia após dia. Sempre na desculpa de que, depois eu vejo, depois eu resolvo, essa parte de mim, na próxima encarnação eu corrijo. Temos muitas coisas a mudar, com certeza. Isso não é nenhuma sombra de dúvida para nenhum de nós. A gente é bem distante ainda da bondade, da disciplina, dos comportamentos bons que a gente precisa ainda desenvolver. Mas eu acho que a vida aqui já faz a gente ter esse chacoalhão de vem para o planeta Terra, vem. E aí lá no plano terrestre, vamos ver se você se movimenta, se faz alguma coisa, se trabalha pelo seu espírito. Porque se ficar só lá no plano imaterial, só lá no plano espiritual, a gente não faz nada. Aqui, com tantas possibilidades, às vezes a gente também não quer. A gente quer fazer qual que é o pacote mínimo? Né? Vamos contratar o mínimo. Qual que é o mínimo para sobrevivência? Então, eu vou fazer esse mínimo aqui, o restante. E nessa, a gente deixa de fazer uma série de coisas que poderiam ajudar a nós mesmos a ter condições melhores, a ter mais maturidade, e vai passando. Esses dias eu li uma frase, foi numa rede social, que falava assim, 10 minutos fazendo é melhor do que 10 horas pensando em fazer. E aí, às vezes, eu fico pensando, caramba, tem tanta coisa que eu quero começar, que eu fico planejando e eu nunca começo. Porque eu sempre penso que, não, mas se eu não tenho tempo, uma estrutura, não dá. E olha as justificativas, né, que a gente sempre coloca na frente. Aí eu comecei esses dias e falei, não, peraí, eu preciso voltar a ler mais, então eu vou ler nem que seja 10 minutos. Porque se eu ficar planejando 10 horas, eu não estou lendo nada. Então, vamos ler os 10 minutos. No final de um período, eu tenho algum resultado. A gente só não vai ter esse resultado se a gente não fizer nada. Mas a partir do momento que tem alguma coisa, eu já tenho alguma chance também. Então, essa mensagem, ela é um puxão de orelha, como o Emmanuel costuma fazer com a gente, muito bem dado, de forma sutil, mas direta, para mostrar assim, os compromissos estão aí. Jesus, que era nosso exemplo, não fugiu de nenhum deles. E a gente? E vocês aí, humanidade? E você que está me lendo, vai fazer o quê? Vai mais um dia inventar desculpa? Ou vai assumir os papéis que a vida está te confiando? Porque se a gente ficar esperando sempre estar pronto, a gente não faz absolutamente nada. A gente também vai inventar a desculpa do, mas eu posso melhorar, me preparar mais. Vamos esperar um melhor momento. E nisso, então acho que a vida às vezes exige da gente que vá. Se a gente não está pronto, no caminho a gente vai se ajustando, vai tentando ver o que pode melhorar, porque a gente vai falhar, a gente vai escorregar, faz parte. Mas o não desistir é importante. Porque se a gente não desiste, a gente tem algum resultado lá na frente. Ainda que seja uma coisinha ali na minha encarnação que eu consegui mudar. Mas eu consegui. E aí, numa próxima, uma coisinha na minha lista ali, que olha, isso daqui tá ok, tá feito. Fiz a lição de casa. Uma lição de um monte, mas eu fiz de alguma forma. Então, é uma forma também da gente mostrar para nós mesmos que nós temos possibilidade. Não cair no comodismo, no vitimismo, em outras reclamações que faz a gente ficar estagnado mesmo.
Então, acho que a mensagem, ela fala do assumir responsabilidades. Assume e vai. A gente sabe que muitos desses papéis, a gente não está pronto mesmo, ninguém nunca está. Eu estava conversando isso hoje mais cedo com uma amiga. Eu não acho, nunca que eu estive pronta para ser mãe. Mas a partir do momento que eu fui aprendendo a ser junto com ela. Enquanto a minha filha virou minha filha, eu virei mãe dela. E eu acho que toda mãe tem um pouco disso também. Aí, às vezes, se você tem um segundo filho, um terceiro, o pai também, né, Alessio? Se você tem outros filhos, às vezes a gente vai aplicando coisas que, opa, isso daqui pode ser que eu falhei no primeiro, deixa eu ficar mais esperto ou não. Mas é legal isso, porque mostra que a gente é falho, mas o papel está sendo feito. E a maternidade, a paternidade, às vezes a gente fica cheio de neuras e cobranças, mas a gente está ali. Eu falo isso bastante para a Luísa. Eu sei que eu não sou uma mãe perfeita. Ninguém é. Mas eu fui a melhor mãe que eu podia ser a cada período da sua vida. E aí, se ficou faltando coisas, aí às vezes você vai resolver lá na terapia, com a psicóloga. Mas eu estou aqui para dar esse apoio. Então, essa mensagem, ela me tocou bastante por falar disso, assim, do quanto que a gente tem possibilidade de, dentro dos papéis que a gente assume, guiar de alguma forma, mas não só guiar, porque aí parece que a gente fica num papel de líder, de petulante, de, eu estou à frente, não. É pensar que quando a gente fala, eu falando aqui, eu estou mais ouvindo para mim mesma, não é para vocês que estão aí, é para mim, é a Amanda se cobrando. Amanda, para e pense. E aí? E as atitudes? E o dia a dia? E a ação? Onde fica? O que pode ser melhorado? A gente precisa fazer esses embates com a gente mesmo para a gente não cair nessa zona de conforto que é muito, muito sedutora. É muito encantadora. E aí, quando a gente vai ver, tá lá, vivendo férias eternas, e a gente não quer absolutamente nada. E nessa, o nosso espírito perdendo oportunidades. Então, eu resumo isso com a frase que a minha mãe sempre fala. Ela sempre fala isso aqui em casa, desde que eu era pequena. Quem não cuida do pouco, não consegue valorizar o muito. E às vezes a gente fica esperando muito, 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 e tá perdendo pequenas oportunidades de ser melhor, de fazer algo, de contribuir em algo, e não faz, esperando lá longe. Sendo que hoje está aqui, na minha mão, e eu desconsiderei. A gente fica pensando mais nas justificativas, nas desculpas, nos substitutos, do que, de fato, em ser a pessoa que vai lá e faz a sua parte, que mesmo que seja uma pequena ou grande parte, mas representa algo, tem algum valor, né, para o nosso espírito, e para o que está sendo feito, para o trabalho, enfim, para o que estiver sendo desenvolvido. Eu passo a palavra ao Alessio, para eu não ficar falando sozinha todo o programa. Maravilha, Amanda, maravilha. Você falou aí dos pais, né, comparar com os filhos, e é por isso que nós, os caçulas, né, somos mal interpretados, que os irmãos mais velhos falam que nós somos os protegidinhos, mas você matou a charada, tá vendo? Os pais vão se melhorando, vão tendo a experiência, e aí o caçula ali, normalmente, já pega, né, uns pais mais experientes, com menos atrito, então não é que nós somos protegidos. Sim. Pais é que são experientes, mais experientes. Sim, tem bagagem, né? Exato. Então, os meus irmãos ficam falando que eu sou protegidinho da mamãe e do papai, agora estão sabendo, então, a verdade. Enfim, mas, né, essa mensagem realmente maravilhosa, se a gente parar para refletir, a gente já viu aqui em outras oportunidades, que nós passamos a maior parte do nosso tempo, se formos divididos em 3, ou nós estamos no trabalho / estudo, né? Ou nós estamos em casa, em família, ou nós estamos dormindo, né? Então, nas 24 horas, normalmente 8 horas, a gente deveria pelo menos passar dormindo. Então, esses 2 lugares que a gente está ativo, acordado, trabalho / escola, ou no trabalho material, é onde estão as nossas maiores experiências, desafios. E é onde a gente costuma ter essa postura de querer terceirizar muita coisa, né? E Jesus, como a mensagem nos trouxe, é o maior exemplo disso. Tanto em casa, quanto no trabalho, ou no centro espírita, ou tudo aquilo que a gente se propõe a fazer com mais de uma pessoa,
A gente tem que colocar uma coisa na nossa cabeça que a gente não coloca. Alessio, seu microfone está fechado. Oi, desculpa. Eu acho que eu me movimentei aqui, esbarrei aqui, acabei apertando o mute aqui. Vocês não ouviram nada ou só o finalzinho? Hã? Não ouvi nada. Não. Desde o começo? Eita, fica Não, tudo... só esse finalzinho, Não. eu acho, né? A gente tem que colocar uma coisa na cabeça que a gente não coloca. Então, que a gente falou, né? Que a gente transfere a autoridade, mas não transferimos responsabilidade. E a gente é craque nisso, né? Em transferir tudo. A gente transfere a autoridade para as pessoas fazerem e junto com ela a nossa responsabilidade. Porque aí fica mais fácil de se desculpar, né? Que nem a gente estava ouvindo aqui. Ah, então eu vou falar lá com a minha filha, ó, filha, aqui você tem que fazer isso aqui, isso. Na escola é assim, na vida é assim. Aí dá um problema lá na frente e fala assim, ó, mas ó, eu te avisei. Então, assim, eu transferi a responsabilidade para ela. O fato de eu orientar não basta. A gente tem que orientar e acompanhar e toda vez revisitar, né? Essa postura de acompanhar, de ver se está indo no direcionamento. E é na nossa própria vida a gente faz isso. Então a gente entra para fazer um curso, a gente entra para fazer alguma coisa e a gente não vai bem, a culpa é do outro que não soube me orientar. A culpa é do outro que... Então a gente transfere a nossa felicidade no outro. Nos relacionamentos conjugais também, né? Dentro, muitas vezes, a gente vê tanto o relacionamento não seguindo, normalmente por questões de assumir esses papéis, né? Muitas vezes a gente projeta no outro aquilo que a gente queria, mas cada um pensa de uma forma, e uma das maiores frustrações da nossa vida é esperar do outro fazer aquilo que eu faria, né? Pensar como eu, agir como eu, e aí quando a pessoa não age daquela forma, eu simplesmente falo, olha, então a gente não serve, né? Então, quer dizer, a gente acaba se eximindo da responsabilidade por projetar no outro aquilo que a gente queria fazer, a gente que queria ser daquela forma. E normalmente as pessoas podem estar juntas, mas ter objetivos diferentes. Então, o que é o ideal, que não é fácil? É a gente, muitas vezes, abre um pouco da nossa em função do outro, o outro abre um pouco da dele em função da nossa, e os dois passam a crescer juntos, né? Mas é difícil, é muito difícil. Porque é mais fácil, quando dá errado, a gente procura culpado, né? E a nossa doutrina, a doutrina espírita, é que ela que nos abre esse olho, né? Ela que, através, principalmente, da sua característica de filosofia, né? Desse pilar, né? Que são 3 pilares, ciência, religião e filosofia. A parte da filosofia é a que nos tira esse véu, é a que nos traz de volta ao protagonismo da nossa vida, né? A gente brincou aqui, falando sério, daquela questão de ir em busca de ajuda, mas não querer se esforçar, né? A gente, mais uma vez, a gente terceiriza a nossa felicidade numa religião, qualquer que seja a religião, né? Dentro da doutrina espírita, no Pai de Santo, né? Na Umbanda, no Candomblé, nos pastores, né? Das igrejas evangélicas. Enfim, qualquer que for, quando a gente vai em busca de se espiritualizar, não é para que a coisa venha pronta, né? A gente ora, a gente reza, a gente pede, não é para que eu quero ficar milionário, que eu seja rico, que eu emagreça, né? Não, a gente faz as orações, pedem as coisas para que a gente tenha condição de ir em busca né? De buscar. Então, se eu quero um emprego melhor, quero ser promovido, eu não posso falar que amanhã meu chefe me promova. Eu espero que amanhã eu consiga melhorar o meu desempenho através do meu estudo, através da minha experiência, trabalhar naquilo que está faltando, para que eu seja visto o meu trabalho. Para que quando tiver uma oportunidade, eu possa ser merecedor. Essa é a oração correta. Porque aí sim, eu não estou terceirizando a minha carreira para o meu chefe,
nem para o meu amigo, companheiro, nem para nada. Não, quem vai construir a minha carreira, as minhas produções, sou eu, através do meu trabalho, através do meu esforço, e não através do que cai do céu, ou da camaradagem, ou de ficar puxando o saco, né? Como às vezes a gente vê. Então, e dentro da nossa casa também. Poxa, qual é o meu papel como pai? Qual é o meu papel como filho? Né? Qual é o meu papel? Eu tenho que ser responsável pelos meus atos, né? E responsável por aqueles que ainda não têm capacidade, que são as crianças, né? Que a gente tenta educar, tenta orientar, mas temos que acompanhar e não jogar. Quantas vezes, né? A gente acompanha aí que quantas crianças elas têm a sua educação totalmente terceirizada para empregados, deixa na mão das escolas, né? Não, a escola que educa, a escola que faz isso, a escola... Opa! Educação vem de casa, né? A escola, ela alfabetiza, né? Até vai além, né? Os professores, normalmente, ainda têm um papel além, de, às vezes, até orientar, né? Alguns alunos mais próximos, tudo, mas a educação, ela vem de casa. Pelo menos foi assim que eu aprendi e é o que funciona, né? Então, são coisas que a gente precisa trazer esse protagonismo para dentro das nossas vidas. Todos nós, temos os nossos objetivos individuais. Ninguém os fará por nós. Religião nenhuma, inclusive a espírita, não vai nos fazer melhorar, mas ela vai nos fazer condições de nos melhorarmos. Se nós não dermos o primeiro passo, se nós não dermos depois o segundo, o terceiro e o quarto, a gente não vai mudar, a gente não vai melhorar. Por isso que muitas vezes a gente fica infeliz em religiões. Porque às vezes a gente frequenta uma religião, frequenta uma outra religião, mas a gente não muda, a gente não se melhora. E a gente fala assim, a culpa é da casa, né? A culpa é do pastor lá, a culpa é da Vera, que a Vera não fui lá, tô falando com ela toda vez e minha vida não melhora. Mas o que eu fiz de diferente quando eu fui da primeira vez lá? Faço as mesmas coisas. Então a gente quer ter uma receita diferente de bolo, usando os mesmos ingredientes e fazendo o bolo da mesma forma. Vai sair o bolo igual. Se eu quero algo melhor, então eu tenho que mudar para melhor alguma coisa naquilo que eu estou fazendo. E se eu continuar fazendo a mesma coisa, teremos os mesmos resultados. E isso a gente pode colocar em todo esse ambiente que a gente tem. Então, aproveitando aqui também já um momento, né, vamos agradecendo, já fazendo as minhas considerações finais, que nós possamos, então, lembrar desta linda reflexão nessa noite de hoje, né? Lembrando que a gente precisa entender que tem coisas que a gente não pode ter substituto. Nós somos o protagonista da nossa vida. Coisas essenciais, né, na nossa espiritualização, na nossa evolução, é a gente que tem que fazer. Não adianta esperar do outro. Ninguém vai por nós. Então, que possamos ter essa reflexão, né? Meu pai falou, quando a gente quer uma coisa muito bem feita, então vai e faça você mesmo, né? É mais ou menos como Jesus, né? Jesus tem essa legião de anjos, né? Que nos auxiliam, tanto encarnados como os desencarnados, nos orientando para essa nova era, para essa nova vida. Mas quando precisou da liderança para mostrar o caminho, como que se faz, ele veio e falou, deixa comigo. Ficou 400 anos baixando a sua luz para poder ter condição de encarnar num corpo material igual ao nosso, né? Veio aqui e fez aquilo que deveria ser feito. A missão, dentro da sua fé, dentro da sua mediunidade, junto com a sua equipe, né? Mas ele veio e fez, porque é aquilo que a gente falou desde o começo. A gente transfere autoridade, mas não transfere responsabilidade. Então, que possamos colocar esse conceito em nossas vidas e que nós também assumimos o nosso papel de único responsável pelos nossos sucessos e insucessos, que faz parte da evolução. Agradeço, Amanda, agradeço, Verinha, os nossos amigos, companheiros. Até a próxima. Verinha, passo para ti, fazer também as suas considerações, depois a Amanda nos abrilhantar com o encerramento. Nós que agradecemos, né? Vocês foram fantásticos, né, nas reflexões, trouxeram alguns pontos, né? Como o nosso companheiro Leandro fala, vou pegar o gancho, né?
que realmente, né, nós queremos novos resultados com as mesmas atitudes, né? E não é possível. Então, que a gente possa, né, estar trabalhando isso em nós, e mais ainda, né, vocês levantaram um ponto também muito importante. Nós temos a dificuldade de assumir as responsabilidades e ainda justificamos dizendo que não estamos prontos. E quando estaremos, não é? Quando que um médico vai ser médico? Ele termina a faculdade e começa, não é? O mecânico termina lá o curso de mecânica e começa. A Amanda esteve pronta para ser mãe quando teve o bebê, né, Amanda? A linda filha. O Alessio também, eu também. E é no caminho mesmo, é no caminhar, é nos colocarmos, né, a serviço, nos colocarmos à disposição. Não fugir da responsabilidade, porém sabendo que vamos precisar de ajuda, porque Jesus ele poderia ter vindo desde o início, desde o começo, ele poderia ter vindo reencarnando, reencarnando, não é? Mas não, ele também trouxe os seus auxiliares, ele trouxe, né? Ele mandou todo um auxílio, uma gama de pessoas que foram, vamos dizer assim, preparando o terreno, e ele veio pessoalmente quando precisou, de fato, né, trazer a boa nova, a lei de Deus, a lei do amor, e ele continuou mandando, né? Ele também continuou, e ele não foi embora, ele está junto de nós. Vocês bem colocaram isso, que é estar junto, né? O chefe, o encarregado, eles têm que estar junto, o líder, né? Tem que estar junto. Então, o pai, a mãe, os irmãos, os filhos, é junto mesmo, né? A família, crescendo junto, aprendendo. O pai, como o Alessio deu o exemplo, né, da criança, não é só ensinar, é participar. Tinha até acho que era um comercial, né? Não sei nem se eu posso falar aqui. Não basta ser pai, tem que participar, porque é realmente assim que nós vamos fazer, né? Que nós vamos estar juntos. E Jesus, como ele é o nosso modelo, né? Ele veio estar junto de nós até hoje e junto de toda essa equipe. E por último, né? Trouxe para nós, né? Enviou para nós essa doutrina maravilhosa, né? Que tirou todo o véu de uma vez, né? Que é o Espiritismo. O Espírito de verdade que veio nos trazer, né? Aquilo que ele não pôde falar naquela época, que nós não estávamos em condições. Então, também nos ensinou o respeito, né? Precisamos respeitar a condição do outro. Então, quando eu terceirizo, de que forma que eu vou terceirizar isso? Será que o outro está em condições de fazê-lo? Será que eu não posso estar auxiliando? Então, também tem tudo isso para a gente estar pondo, né, no nosso dia a dia, revendo, lembrando na hora das nossas ações, na hora das nossas atitudes, como pessoa, como cidadão, como mãe, filha, né? E no serviço material, dentro da nossa doutrina, porque às vezes é muito fácil, né? Você falar, vai lá e faz. Mas a minha mãe dizia, né? Quem não sabe fazer, não sabe mandar. Então, nós vamos até trocar aqui, né? Quem não sabe fazer, não vai saber organizar, não vai saber dirigir. Então, precisamos mesmo também colocar a mão na massa para estarmos aprendendo e nos renovando a cada dia, porque a cada aprendizado é uma renovação. Então, que Jesus nos abençoe, esse grande, né, mestre, que Jesus nos ampare e que a gente tenha, de fato, em nós essa reflexão de que muitas das vezes não vamos encontrar substituto. Somos nós que temos que estar ali, né, à frente. Que Jesus nos ampare.
Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Amanda, obrigado por estar aqui conosco. Alessio, os companheiros ao vivo, os que entraram no programa gravado, muito obrigado. E boa noite e até uma próxima. Amanda, passo a palavra. Pegando o gancho, como a gente costuma dizer, né? É isso, assim, que nós possamos refletir sobre isso, e mais do que refletir, lembrar da mensagem lá, dos 10 minutos fazendo é melhor do que 10 horas pensando em fazer, para a gente colocar em prática nos papéis que nós já temos hoje, como que isso pode ser melhor, evitar essa terceirização e trazer a responsabilidade para nós mesmo, porque o nosso espírito, a nossa evolução espiritual depende desse dia a dia, dessa construção que é diária, né? São os detalhes, são as oportunidades que nós temos e às vezes passa pela nossa frente e a gente deixa escapar. Então, que saibamos aproveitar esses momentos, assumir os nossos compromissos, fazer o nosso papel sem a desculpa do deixa eu melhorar aqui isso, melhorar aquilo, e não. Antes feito é melhor do que perfeito, não é assim que falam? Então, vamos pensar nesse antes feito, antes entregando alguma coisa do que não entregando nada. Essa é a mensagem aí para nós, para nossa reflexão. Agradeço novamente o convite, todos que estiveram conosco nessa noite. Convido a todos que se sentirem confortáveis a fechar os olhos. Quem quiser, permaneça de olhos abertos. Vamos, nesse momento, agradecendo a espiritualidade, aos nossos mentores, ao mentor dessa rádio, do programa que é feito com os nossos queridos, né, a Verinha e o Alessio, todas as quartas. Vamos agradecendo por essas trocas na noite de hoje, que consigamos colocar em prática essas reflexões e em ação também no nosso dia a dia. Vamos deixando sair dos nossos corações o mais profundo sentimento de paz, de esperança e amor, vibrando uma luz multicolorida que envolve todo o contorno geográfico, todos os países, os governantes, nós, cidadãos, que tenhamos sempre governantes à nossa frente, dispostos a dialogar, a auxiliar na resolução dos problemas, e que lembremos que nós também somos protagonistas em cuidar do nosso planeta, da nossa fauna, da nossa flora, do nosso lixo reciclável, da nossa rua, da nossa calçada, para fazermos a nossa parte enquanto cidadãos também, enquanto moradores desse plano. Vamos vibrando intensamente por todos aqueles doentes do corpo e da alma, que os amigos espirituais possam auxiliar da melhor forma possível, e onde houver algum irmão necessitando de amparo, de esperança, de socorro, que esses amigos estejam presentes, auxiliando dentro do possível, seja no plano físico ou espiritual. Vamos vibrando intensamente por todos aqueles que nos rodeiam, por aqueles que possam estar nesse momento entregues a algum tipo de dor, de desânimo, de angústia, de ansiedade, de qualquer questão do corpo, da alma, da mente, que tenham e encontrem ao longo da jornada amparo de todas as formas que forem possíveis. É um abraço, é um aconchego, uma palavra amiga, uma esperança, uma boa notícia. Vamos vibrando intensamente por todas as seitas, filosofias, doutrinas, religiões que pregam o amor e a paz do Cristo, pela doutrina espírita que tanto nos esclarece, pelos centros espíritas espalhados pelo país e fora dele também, pelo Centro Espírita Aprendizes do Evangelho de Guaianazes, por tudo que lá é feito, trabalhos, assistência, pelos voluntários, pelos assistidos, para que tenhamos sempre essa porta, essa morada de aconchego espiritual. Vamos vibrando intensamente pelo nosso lar, pedindo licença aos amigos espirituais que, se for do nosso merecimento e necessidade, que possam visitar os nossos lares, renovando as energias, para que os nossos companheiros de caminhada também sejam beneficiados com essa renovação espiritual, com energias de bom ânimo, de alegria, de diálogo, e vamos pedindo licença para vibrar por nós, necessitados que somos, que tenhamos força, tenhamos coragem, e que sejamos, dentro do nosso possível,
aqueles que protagonizam sim a história e fazem acontecer. E assim, vamos pedindo à espiritualidade que leve as nossas vibrações em aberto para os locais que se fizerem mais necessários, seja no plano físico ou no plano espiritual, remarcando o nosso compromisso de estarmos juntos numa próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa noite a todos. Muito obrigada por estarem aqui conosco e até a próxima oportunidade. Nós que agradecemos, né, Alessia? Boa Sem noite dúvida. a todos. Que a paz, o amor do nosso Mestre, Senhor Jesus, nos envolva hoje e por todo sempre. Vibrações de luz, flores multicoloridas para Amanda, para o Alessio, que eles possam levar por esta noite, por toda a semana e por toda a sua caminhada. Deus os abençoe. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus e até uma próxima. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.